Olá, pessoal. Muito obrigada para vocês estarem aqui me assistindo hoje. Eu bolei esse curso que vão ser alguns vídeos para a gente retomar ou até para conhecer o curso de Mindfulness, o programa de Mindfulness de 8 semanas, né? Então, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo são pessoas que me conhecem de algum curso que eu fiz ou que já fizeram o programa de Mindfulness comigo. E esse é um presente que eu tô dando para que vocês tenham a oportunidade, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo, de pandemia, de retomar os princípios do Mindfulness, que são princípios que nos ajudam muito a viver bem, tá? Então eu peço para vocês que não compartilhem esses vídeos com pessoas que não me conhecem num primeiro momento, porque eu fiz especialmente para vocês, para quem já me conhece, né? E depois eu vou montar outros materiais para as pessoas que não me conhecem, e aí vai ser um pouco diferente também, tá bom? Então, meus agradecimentos para vocês e boas-vindas aí ao programa de Mindfulness Atenção Plena com enfoque em terapia cognitiva, ou chamado também MBCT. Bom, o que eu posso falar para vocês hoje? Hoje vai ser a introdução do curso, então temos a aula de hoje e mais as 8 semanas, tá? Que vão ser ou todas as segundas ou todas as terças-feiras, como eu tô combinando com vocês, tá bom? O que o Mindfulness traz como reflexão? Primeiramente, o que é Mindfulness, né? Mindfulness é uma união entre a filosofia oriental budista e a ciência ocidental, que tem por base a terapia cognitiva, aí no caso do Mindfulness. O Mindfulness, a base do Mindfulness são as meditações, informais ou formais, né? E o que são as meditações formais? São aquelas que a gente para, senta ou deita e medita, seguindo ou não um áudio. E as meditações informais são aquelas onde você está 100% presente em uma atividade, seja ela qual for: lavar uma louça, assistir a um filme, tomar banho, se alimentar. Então, estar 100% fazendo aquela atividade. Um dos princípios, né? Não sei se é princípios, mas uma das características do Mindfulness é ser monotarefa, é fazer uma coisa de cada vez, ok? E lembrando que a meditação ela já traz alguns mitos, algumas questões que as pessoas não gostam. Lembra que a gente trabalhou? Então as pessoas não se sentem que meditação tem a ver com budismo necessariamente, que meditação tem a ver com estar fora do mundo e as pessoas querem estar cada vez mais conectadas. Então, antes de começarem a meditar, se vocês ainda estão com dificuldades, verifiquem internamente se vocês têm ainda algum preconceito em relação à meditação. Porque se vocês têm, fica aquela coisa assim: ah, uma hora eu vou meditar. Pode ser amanhã, pode ser outro dia, e não começa nunca, ou não dá continuidade, porque existe algum preconceito interno. Ou porque acha que é uma atitude de pessoas muito zen, de pessoas diferenciadas, e não é. Meditação pode ser feita por qualquer pessoa, desde que ela queira e se aplique para isso, com disciplina. Uma das questões importantes que eu considero no Mindfulness é reconhecer que o cérebro humano, ele tem uma característica que é assim: nós nos assustamos e nós vivemos com medo, tendo ou não uma situação ameaçadora. Então, você pode ter passado por algo muito difícil, você pode ter medo de vir a passar e o seu cérebro já fica apitando lá: cuidado, 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 vai acontecer, né? Então, diferentemente do cérebro dos animais, que é uma mente que só age numa situação de real perigo, o nosso cérebro e a nossa mente, eles funcionam para estarem alertas, às vezes por causa de uma preocupação e não por uma questão real, tá? E isso tem, como eu falei para vocês no curso, algo bom e algo ruim. O ruim é, nós sofremos demais, nós sofremos muito sem que as coisas de fato aconteçam,
né? Sofremos pelo que aconteceu, sofremos pelo que talvez passaremos, né? E então a mente ela é perturbada, a mente humana ela é perturbada. Inclusive tem um ditado budista que fala que a nossa mente é como um macaquinho bêbado, perdido numa floresta, pulando de galho em galho. Então imaginem como é a nossa mente. A nossa mente ela só vai ser calma e tranquila e positiva quando nós treinarmos ela. E esse é o princípio do mindfulness, o treino mental. E o lado positivo da nossa mente ser assim é que nós podemos planejar, nos organizar, né? Então existe toda também uma evolução do cérebro humano que nos prepara para algo mais difícil, como o que a gente está vivendo agora, né? Da pandemia. Então a gente tem que começar a se organizar para que os nossos recursos não sejam tão violados. Mas tem uma questão interessante, né? Que é o seguinte: quanto mais a gente se esforça para lidar com essas questões mentais, mais a gente se afoga, como se a gente estivesse numa areia movediça. E por que isso acontece? Porque a nossa mente ela é muito mais complexa do que a gente pensa. Nós subestimamos o poder da nossa mente, né? Quando a gente fala, essa pessoa tem problema, é coisa da cabeça dela, como se isso fosse muito pequeno. Os problemas mentais são dificílimos de lidar, né? Não à toa os psicólogos, psicanalistas ficam a vida inteira estudando, né? E nós não fomos educados a lidar com os nossos problemas mentais, nós fomos educados para sermos seres sociais. Então você vai acordar, você vai crescer, você vai para a escola, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai sustentar sua família. Isso todo mundo é educado a ser. Mas ninguém é educado a lidar com as emoções, ninguém é educado a saber lidar com a diferença entre eu e o outro. Então eu não pegar o problema do outro, eu ajudar o outro a lidar com o problema que é dele. Né? Essa educação a gente não foi, não teve para nós. Né? Por que não teve? Porque é muito difícil, porque envolve muitas relações sociais, familiares, individuais. Então é algo muito. A gente não é educado, então a gente não consegue nem educar nossos filhos de uma maneira correta nesse sentido. Nós vamos passando para frente do jeito que cada um consegue lidar com a vida e consigo mesmos, né? E estamos num momento muito privilegiado, agora que estamos todos confinados dentro de casa e temos que lidar com as nossas emoções e com as nossas questões, para olhar para si e verificar que não é tão simples assim quanto parece, que o problema não está no outro e que a gente precisa começar a se olhar, ok? Como a gente não é treinado, quanto mais a gente tenta entender, as nossas emoções, o que a gente vai fazer? A gente vai caindo aqui no funil da exaustão. Tem uma hora que a gente já não aguenta mais. E nós, como cidadãos do mundo, chegamos nesse ponto onde a gente não aguentava mais. Estávamos num alto nível de burnout e as pessoas estavam morrendo de tanto trabalhar. Estavam esgotadas emocionalmente, as famílias estavam desestruturadas. E agora eu realmente vejo esse momento como uma oportunidade da gente tentar sair desse funil da exaustão que não é só individual, mas é coletivo. Mas aí cada um vai ter que sair sozinho, ok? Eu convido vocês nesse movimento. Um pouco mais sobre o Mindfulness, né? Quem começou com a ideia do Mindfulness foi o Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn, ele é um inglês um médico inglês que lidava com os pacientes com dores crônicas, né? Então, aqueles pacientes que ninguém mais queria saber deles, o Jon Kabat-Zinn ia lá e cuidava. E o que ele fazia para cuidar? Ele chegava na pessoa, colocava a mão onde estava doendo e pedia para a pessoa respirar naquela dor. E quando a pessoa fazia isso, ela conseguia integrar todo o sofrimento que estava vinculado àquela dor. Que não era só uma dor física. Aquela dor física não apareceu por acaso na vida daquela pessoa e está há 12 anos.
Ela teve todo um porquê de se instalar naquele corpo, né? Então, ele, ao fazer isso, o que que ele trabalhava com as pessoas? A autocompaixão. Então, ser gentil com você, olhar para o seu sofrimento, aceitar aquele sofrimento para poder se libertar daquela situação, poder ver aquela mesma situação de uma outra forma. E com isso ele ajudou muitas pessoas a se libertarem dos seus sofrimentos, de um jeito muito simples e muito estudado, né? Porque ele não era pouca coisa, ele não é uma pessoa, né, tão simples, ele é uma pessoa muito estudada. Então, ele começou a ver o poder que tem você poder ter autocompaixão. Bom, a partir disso, o que começou a acontecer? Outros pesquisadores lá da Inglaterra, de Oxford, começaram a ir atrás dessa ciência do mindfulness e criaram o MBCT, que é Mindfulness Based on Cognitive Therapy, que é a terapia cognitiva baseada no mindfulness, ou não, melhor, é o mindfulness com base na terapia cognitiva. Qual que é a diferença, né? Inicialmente eles queriam que fosse a terapia cognitiva baseada em mindfulness, mas o Jon Kabat-Zinn falou que não, que ele fazia questão que fosse mindfulness baseado na terapia cognitiva. Por quê? E eu concordo com o Jon Kabat-Zinn. A base da vida não pode ser o controle. A vida é baseada nos ensinamentos orientais, na sabedoria, tá? A inteligência propiciada pela ciência, pela terapia cognitiva, ela nos dá ferramentas para podermos usar a sabedoria na nossa vida, mas nunca o conhecimento vai ser superior à sabedoria. Então, é mindfulness baseado em terapia cognitiva e não terapia cognitiva baseada em mindfulness, né? E o que o MBCT veio para trazer para nós? Eles usaram a técnica do mindfulness de uma maneira estruturada para que em 8 semanas fosse possível que as pessoas tivessem hábitos de meditação formais e informais e fossem mudando a relação com elas mesmas, de modo a que, em grupos, tá? Sempre os cursos de MBCT são feitos em grupos, de modo a diminuir o índice de depressão e ansiedade nos pacientes, porque, como eu falei para vocês, nós estávamos colapsando, altos índices de depressão, as pessoas estavam tendo incapacitação, e isso impacta na vida delas, na vida da família, impacta na sociedade, impacta nas empresas. Então, eram métodos para diminuir o excesso de medicamento, para diminuir o excesso de dependência de terapia também. Então, foram programas feitos para tratar em grupos situações de depressão.